vocês? Desculpa a tosse, gente, eu tô me recuperando de uma gripe que eu tive nesse final de semana, então por isso que até atrasou um pouco as coisas do Instagram, tudo ali. Mas estamos de volta agora para fazer a cobertura do GP da França, né, que aconteceu esse final de semana, e foi uma corrida que teve lá seus altos e baixos. Eu acho que ela foi bem importante, né, pro campeonato. Eu acho que foi uma parada assim que tipo dificultou por algum lado, facilitou pelo outro. Então vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar aí, e eu vou contar um pouquinho para vocês aí as minhas impressões sobre a corrida, né, e tudo o que aconteceu. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, eu queria falar, né, sobre a classificação, né, que foi bem legal de assistir. Deu pra ver que as Ferraris sim estão andando muito, né? Agora o Leclerc tá com um carro extremamente rápido de classificação. O Max também, né? O Max também tá. A tocada do cara tá muito boa, né? Agora ele tá provando que ele amadureceu muito, né, enquanto piloto. E isso é muito legal. O Pérez teve uns treinos um pouco difíceis, faltou um pouco de ritmo, mas acabou que ele conseguiu classificar bem, né? Conseguiu largar em terceiro ainda, então foi bem legal. Só que aí que tá, né? Pra vocês verem, né? A Mercedes, né? Apesar de eles falarem que tá faltando um pouco de ritmo, Hamilton conseguiu classificar em quarto, e o Russell tinha conseguido o quinto lugar, só que o Norris tirou uma volta do bolso e acabou sanduichando, né? Então assim, foi bem... Cara, é bem legal ver essa evolução. Pois então, turma. Então assim, acabou a classificação, acabou dessa forma, né? No caso, então, com Leclerc em primeiro, Verstappen em segundo, Pérez em terceiro, e o demais grid eu deixo aqui pra vocês. O que mais eu queria daí falar? O Magnussen e o Sainz, no caso, largaram no final do grid porque eles aproveitaram que eu tenho que trocar motor. Já trocaram toda a parte eletrônica também do carro, né, e elétrica, o que resultou que os dois foram para o final do grid. Só que aqui um ponto, o Leclerc conseguiu a pole porque o Carlos também ajudou ele. No caso, ele deu um tow, né, que é tipo, em português seria o vácuo, né, a tradução seria guincho, mas o que significa que ele deu um vácuo, no caso ali pro Leclerc, né, e que isso foi o que ajudou ele a pegar esses pontinhos. Ó, essa hora foi louco na corrida, gente, foi legal, mas tipo, o que ajudou ele basicamente a conseguir a pole. Mas vamos falar do domingo, né, gente? Caras, foi legal, foi uma corrida legal, não foi uma corrida tipo, uau, nossa, que legal, chega de ultrapassagem, coisa arada, não. Paul Ricard é uma pista que ela é conhecida por não ter aquelas corridas mais legais do mundo, mas foi uma corrida boa, valeu a pena parar para assistir. Mas vamos falar assim, da largada. Todo mundo teve uma largada legal, não teve ninguém assim que bobeou, aquela bobeada na largada, né? Mas eu queria destacar aqui, Leclerc largou bem, no caso protegeu, conseguiu manter a posição na frente do Max. E aqui eu destaco a largada do Hamilton. O Hamilton deu um largadão em cima do Pérez, mas uma largada assim que você fica de cara. Então foi muito legal, ele assumiu a terceira posição e basicamente não saiu de lá. O Pérez daí no caso se lascou, né? Ficou para trás. E o que aconteceu? Quem também deu uma largada assim que você fala tipo, nossa, que largada massa, foi o Alonso. O Alonso pulou na frente do Norris e também na frente do Russell. E assim, nossa, muito massa. Só que daí o que aconteceu? Já na primeira volta ali, acabou que o Ocon acabou batendo o Tsunoda, então também já digamos assim, já deu bandeira amarela, né, na primeira parte ali. E acabou que também o Ocon tomou a penalização por causa disso. Porque foi literalmente tipo jogar o Tsunoda praticamente ali pra fora, né? Pra fora não, né? Rodou o Tsunoda e enfim. A partir disso acabou com a corrida do Tsunoda. E assim, aí depois que a corrida começou a deslanchar um pouco, né, até eu brinquei agora há pouco com relação à ultrapassagem ali, o gap, o Verstappen sempre se manteve muito perto do Leclerc, no quesito
ir chegando, né, no carro, no carro do Leclerc. O Max vinha, mantinha tipo, sempre na zona DRS, embaixo de um segundo, aí depois bem no comecinho ali, né? Ele depois afastou um pouco e depois ele começou a colar de novo, botar pressão, chegando e mantendo sempre ali entre a área de DRS, né? No caso sempre acima, abaixo de um segundo do Leclerc. E na volta 6 foi onde ele teve a primeira, de fato, tentativa de ultrapassagem, que ele tentou colocar por fora, mas daí faltou pista, o Leclerc apertou e não deixou ele passar. E daí o que aconteceu? Desculpa mesmo, tá? O vídeo vai ficar um pouco cheio de cortes porque eu tô tossindo bastante mesmo. Tamo aí. Só que assim, basicamente depois disso eles ficaram nesse lenga-lenga, né? Ninguém passa ninguém, muito próximos, mas o Verstappen não conseguia passar. Até uma coisa, né, que destacar, esse final de semana a pista estava muito quente, a França estava muito calor e a pista estava absurdamente quente. Eu achei que os pneus iam se degradar mais, de fato eles estavam se degradando, mas eu achei que assim, como muita gente largou de pneu médio, inclusive os líderes, eu achei que ia dar mais ruim, de verdade, porque dado, né, a corrida da Áustria da semana passada, que a Red Bull estava com um problema grave de equilíbrio de pneus, de gasto de pneus, até que eles estavam bem, né? Porque daí nesse ponto, ó, aqui a gente já tá na volta 9, continua mais ou menos a mesma distância, ali é um gap de meio segundo. Só que o que aconteceu? O Verstappen parou na volta 16 para trocar de pneu médio para pneu duro, né? Para tentar daí ir até o máximo que desce. Se possível, acho que até o final, se eu não me engano. E daí o que aconteceu? O que aconteceu? Antes disso, tá, só para vocês saberem, né? Tanto o Russell conseguiu recuperar, né, essa posição do Alonso, que tinha perdido na largada. Só que o Hamilton começou a escapar do Pérez. Então, assim, de fato, o Hamilton conseguiu assumir a terceira posição e ficar ali. Aí aconteceu o inimaginável. Volta 18, Leclerc errou. Errou e deu no muro. E basicamente, a partir de agora ficou um pouco mais difícil o campeonato, né? Mas não vamos falar disso agora. Resumindo, aí todo mundo parou, né? No caso ali na corrida, né? Todo mundo que vinha atrás ali, o Hamilton chegou a assumir a liderança por um pouquinho. Aí o Pérez parou, o Sainz, que estava numa estratégia diferente de pneus, ele largou de pneu duro, mas ele parou também no safety car para aproveitar que perde menos tempo, né? Parou no safety car e basicamente ali todo mundo parou. O Verstappen, ele no safety car, ele caiu para sétimo colocado, daí já estava em sexto. E daí seria engraçado de ver, né, se o Charles não tivesse batido, como a corrida teria sido interessante, né? A gente vê se deu certo ou não o undercut, mas bem no fim, resumo, depois disso, né, safety car, estavam recolhendo o carro do Leclerc, Verstappen já estava na ponta de novo, Hamilton em segundo, Pérez em terceiro. E agora sim, falando sobre o acidente do Charles, ele depois da corrida falou que ele tinha errado, e só que daí o pessoal acabou confundindo, né? Depois eu deixei o áudio aqui dele, que ele falou que não estava conseguindo achar o acelerador, e daí todo mundo ficou pensando, daí que deu o engenheiro dele falou, agora está em 0%. Mas todo mundo por causa do acidente que estava acontecendo, né, na Áustria na semana passada. Mas não foi isso, que quando a hora que o carro rodou, bateu e deu no muro, ele estava tentando engatar a ré e não estava conseguindo. Ou seja, nesse ponto o acelerador não estava funcionando, deve ter acontecido alguma coisa por causa da batida. E o que aconteceu? Ele não conseguiu voltar para a corrida. Beleza, todo mundo parou, no caso foi para a relargada, né? Foi para a relargada. E o que aconteceu? Verstappen largou de novo e começou a abrir. Hamilton relargou bem, Pérez ficou para trás e o Hamilton foi dando ritmo em cima do Pérez. Aí o que aconteceu? Nessa relargada, durante os boxes, né, o Sainz foi chamado para entrar, só que a Ferrari, na hora de soltar ele, acabou soltando ele na frente do Albon. O Albon chegou a ter que dar uma travada de pneus. Então isso gerou um unsafe release e o Sainz, no caso, saiu do pit stop na frente do Albon, tomou 5 segundos. Mas aí o que aconteceu? O Sainz, com o pneu médio,
ele tava voador na corrida, ele tava passando todo mundo. Então assim, o começo da corrida ele foi um pouco mais devagar, né? O Magnussen ganhou muito mais posições na largada, de 20º. Nas primeiras voltas já estava praticamente ali em 11º. O Sainz não, ele demorou para chegar até o 8º lugar. E daí o que aconteceu? Depois disso, quando ele colocou nos pneus médios, cara, ele tava voando. Então assim, pra vocês terem uma ideia, ele colocou ali os pneus médios na volta 18 para 19, né? Foi na volta do acidente do Leclerc. E na volta 30 ele já estava passando o Russell, que estava em quarto, e ele estava em oitavo, pra vocês terem uma ideia. Então o que aconteceu, mano? Olha o quanto ele estava voando, mas voando mesmo, sabe? Ele passou o Russell por fora, se eu não me engano na curva 11 mesmo, né? Na curva 11, 12, aquele complexo de curvas ali. E assim, pé embaixo, pé no porão, linda ultrapassagem. Só que daí aqui veio um ponto, né, que o pessoal, que nem o que aconteceu. Depois disso, né, pra vocês verem como é difícil ultrapassar em Paul Ricard, basicamente ali só porque o Sainz estava com um carro alucinante, ele passou. Da volta 30 que ele passou o Pérez, ele chegou na volta 41, no caso, 11 voltas depois, para brigar terceiro lugar com o Pérez. Então assim, teve um intervalo. E o que aconteceu? Nesse intervalo de tempo entre as voltas, ele estava conversando com a equipe, né? E ele estava falando o quanto estava difícil passar na pista, né? Tanto o Russell foi difícil, quanto para tentar passar o Pérez. Ou seja, daí a equipe, ele conversou com a equipe e ele perguntou, vamos tentar parar. Só que nisso acabou que ele foi chegando no Pérez. E daí o que aconteceu? Nisso, quando ele chegou, né, no caso para passar o Pérez, que foi, se eu não me engano, na entrada da volta 40, na 42, aconteceu da Ferrari chamar ele pro box. E daí o que aconteceu? O pessoal começou a pegar no pé da estratégia da Ferrari, falando, não, pô, o cara começou a brigar, daí vocês chamaram ele pro box. Mas é porque antes eles já tinham discutido, né? E nos rádios o Sainz falou, não, vamos parar, que eu acho que esses pneus não vão até o final. E o que aconteceu? Acabou que ele conseguiu passar o Pérez na pista. Só que depois que ele passou, ele falou, eu acho que não vai até o final, então vamos parar. O pessoal da equipe, por segurança, optou por parar. E daí o que aconteceu? Ele perdeu essa posição tanto pro Pérez quanto pro Russell, né? De novo. E o que aconteceu? Ele voltou, se eu não me engano, para nono colocado na hora que ele parou no box. E assim, o Pérez também estava defendendo muito. Então, o Pérez é um cara bom de defesa, né? Então é muito legal de ver ele se defendendo. Aí o que aconteceu? Na volta 42, né, no caso que o Sainz tinha assumido a terceira posição, o George deu um dive bomb, mas assim, absurdo no Pérez. Tipo, ele foi bem otimista. Na hora, assim, até achei que o Pérez tinha jogado o carro em cima, mas depois comecei a reolhar a corrida. O Russell foi bem otimista mesmo, ele se jogou pra dentro. O Pérez fechou e acabou que o Russell pegou na zebra e bateu na lateral do Pérez. Só que o Pérez é malandro, então o que o Pérez fez? O Pérez se jogou e, tipo, ao invés de tipo, ir pro runoff lá, como ele já estava mais pra frente, ele cortou o circuito ali e foi embora. E daí o que aconteceu? Acabou que o George começou a reclamar muito no rádio que o Pérez tinha que dar posição, que ele já estava com as rodas da frente na linha da traseira do carro do Pérez. Então assim, começou uma choradeira. E daí o que aconteceu? Toto Wolff entrou no rádio e falou, cara, eles usam a expressão, né, keep your head down, tipo, cara, se concentra e vai pra cima, que você pode passar ele na pista ainda, né? Então eu achei muito massa do Toto Wolff falar isso, tipo, para de chorar, cara, e vai e acelera. Aí o que aconteceu? Na volta 49, o Zhou, de novo, né, o coitado do Zhou, ele abandonou, porque teve um problema no carro, precisou abandonar, então gerou um VSC, né, um safety car virtual. E isso foi na volta 49, de 53 voltas no total, então vocês imaginem, foi bem no finalzinho da prova. E o que aconteceu? O Russell estava já chegando, né, no Pérez, então, tipo, ele não estava relativamente longe. Só que o que aconteceu? Aqui eu vou deixar para vocês um vídeo da Ju Cesaroli na descrição, vocês assistam lá. E eu vou resumir a explicação. A Red Bull parece que na hora de
né, que recebeu o comando para o encerramento do safety car virtual, diz que recebeu atrasado comparado com o que as outras equipes. A FIA diz que não, que mandou para todas as equipes juntas. Então o que aconteceu? Era para acabar na curva 9, acabou na curva 11, se eu não me engano. Então o que aconteceu? O Russell, na hora que ficou verde o sinal para ele na tela, né, que antes eles têm o delta, né, e de velocidade que eles têm que manter, e a hora que ficou verde, o George acelerou. O Pérez, como ele tinha essa informação de acabar antes, ele tinha tinha acelerado para, no caso, ficar dentro do delta, só que como ele acelerou, como se fosse relargar, ele teve que tirar o pé porque não acabou. Então, o que aconteceu? Pegou bem na hora que ficou verde, ele acelerou, o carro destracionou porque ele não estava preparado, e o George simplesmente passou. Então o George conseguiu assumir, né, no caso ali a terceira posição, né, para terminar no pódio, e o Tcheco ficou para trás. Então não foi 100% uma dormida do Tcheco. Que quando eu assisti na corrida, eu falei, meu Deus, o Tcheco deu uma dormida absurda. Mas não foi bem só culpa dele, né? Isso ainda vai dar meio pano pra manga. Mas, enfim. E daí aqui, então, eu vou colocar, né, os stands, né, o final. Mas, assim, o Max e o Hamilton foi uma corrida tranquilaça, né, nesse final. Pra vocês terem uma ideia, o Max estava mais de 3 segundos na frente do Hamilton. Então, o que aconteceu? Foi lavada mesmo, lavada. Foi uma corrida bem fácil pro Max ali no final. Tanto que daí aqui eu queria falar, né, uns pontos legais, né. Deixa eu até abrir aqui uma coisinha aqui. Mas sobre a corrida do Max. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que eu tava assistindo depois ali no aplicativo, né? E assim, era bizarro o quanto o Max estava pilotando de uma forma conservadora, sabe, nesse final. Então, como, né, o Max estava pilotando de uma forma conservadora. Para vocês terem uma ideia, eu tava olhando, né, no caso ali enfim, os onboards, essas coisas assim, né. O Max estava freando em muitas curvas antes dos 150 metros. Assim, no final ele já não estava mais atacando zebra, né, no caso para questão de conservação de pneus. Então, assim, deu pra ver que ele estava numa tocada muito conservadora. Tudo que ele estava, digamos assim, acelerando no começo, né, ele, no caso, tirou o pé no final. Tava rodando bem tranquilo mesmo. Então você vê, né, tipo, o cara tá amadurecendo mesmo. Ele tá sendo um piloto mais, não vou dizer mais completo, mas assim, ele tá sendo um piloto que tá jogando mais com a cabeça. Sabia que o campeonato tava ganho e tal. Também não tava empilhando volta em cima de volta, né? Então eu achei bem, vamos dizer assim, legal da parte dele isso, sabe? O Hamilton também, puta destaque assim pra performance dele, mandou benzaço. Achei que foi uma corrida que ele correu muito bem, atacou quando precisava atacar. Foi o Hamilton, foi ligeiro, né, quando precisava ser ligeiro. Então isso eu achei muito, muito massa mesmo. Então aqui outro fato que eu queria trazer para vocês também, eu estou pegando aqui os resultados, foi a performance das duas Mercedes, né? Deu para ver que as duas Mercedes estavam com mais ritmo de corrida que a Red Bull do Pérez. O Pérez está tendo um pouco mais de dificuldade, né, no caso da Red Bull. E o que acontece? Tanto o George estava andando junto com o Pérez, tanto que passou depois ele, quanto o Hamilton, né, no caso, tava indo pra frente ainda, né, no caso, tava pulling away, né, tipo, tava se distanciando do Pérez. Então, assim, foi muito legal. Destaque também pro Sainz, né, um carro novo, foguetão, terminou em quinto ainda, apesar da penalização, que foi culpa da Ferrari. Deu certo, no final acabou que deu certo, ele conseguiu terminar bem. E agora sim, Alonso largou muito, terminou em sexta corrida, então pô, foi legal isso, foi bem, eu achei particularmente legal, né? Norris em sétimo, da hora, as McLaren de fato estão funcionando legal, isso é bom. Aí o Ocon em oitavo, melhor francês, bem colocado. O Daniel Ricciardo terminou em nono, tá flertando ali sempre com o nono lugar, mas que bom que as duas McLarens, né, no caso, estão
melhoraram, então não estão tão ruim quanto estavam. Só que a Alpine conseguiu passar eles nos construtores, né? O Stroll e o Vettel no final tiveram ali um embatezinho, né? O Vettel estava com os pneus melhores, então estava chegando no Stroll, e o Vettel ficou muito de cara achando que o Stroll tinha dado um brake test nele, mas o Stroll explicou depois na entrevista que não foi, ele só estava com os pneus bem mais gastos mesmo. O Gasly terminou em 12º, foi uma corrida meio apagada do Gasly, teve uma hora que ele deu uma errada, e daí para não bater se jogou, né, no meio da chicane lá e acabou fazendo o desvio que tem que ser feito no final ali daquela chicane e perdeu muitas posições com isso. O Albon, uma corrida ok da Williams, terminou em 13º, Valtteri Bottas em 14º, também uma corrida bem apagada. O Mick tomou uma rodada, né, bateram nele, ele tentou ultrapassar por fora. O Zhou acabou batendo na lateral dele, também acabou com a corrida, foi bem difícil para ele, né, a estratégia também. A hora que ele parou no começo, ele parou bem cedo e daí voltou no final do pelotão, daí quando pararam de novo a galera, ele continuou lá atrás e meio que acabou com a corrida. Latifi teve um problema, abandonou, Guan Yu Zhou também teve um problema, abandonou, Magnussen acabou batendo e daí acabou abandonando, Leclerc bateu e o Tsunoda também abandonou, mas também em decorrência do acidente, né, com o Ocon, ele estava no final já, então digamos assim, do pelotão, e foi isso. Então, gente, agora, essa semana tem corrida na Hungria, né, Budapeste, última temporada, a última corrida da primeira parte da temporada, né, antes do break de inverno. Então vamos ver o que vai rolar. Eu vou basicamente então faço o review pra vocês assim que acontecer aqui. Tamo junto, valeu galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, deixe seu comentário. Clica no sininho aqui para você receber notificação sempre que eu postar coisa nova. Me segue no Insta que daí tem mais coisa em tempo real. E gente, é isso. Vamos pra cima, depois vai ter mais vídeo também essa semana sobre as outras coisas, sobre os carros. E é isso aí, gente. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo, galera.